Boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto da vitória, um culto muito abençoado. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Daqui a pouco, o irmão Alexandre vai estar trazendo a palavra. E eu tenho certeza que Deus vai usar poderosamente a vida dele para nos abençoar. Então fique conectado, fique até o final conosco. E aproveite para enviar esse link para o máximo de pessoas que você puder. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Deus nesse culto da vitória. Deus te abençoe e um bom culto. Especial, Deus
Pai, muito obrigado por esse tempo de louvor, de adoração. Muito obrigado pela manifestação da Tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos, conectados nesse culto da vitória, um culto muito abençoado. E nós temos, assim, ouvido muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito pela aplicação da fé, da confiança, da fidelidade a Ele. E por falar em fidelidade, eu quero convidar você a ler agora esse texto de Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do verso 1. O título desse capítulo, você pode olhar aí na sua Bíblia, é As Bênçãos da Obediência. Então nós já aprendemos que o caminho para sermos abençoados é o caminho da obediência. Amém? Pegou aí? Está comigo? Então vamos lá. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Amém? Vamos parar por aqui, porque a gente já consegue entender o princípio para sermos abençoados. O caminho, a chave para sermos abençoados é a obediência. E quando nós entendemos esse princípio, quando nós praticamos esse princípio, inclusive nesse momento, de devolução de dízimos, de entrega de ofertas, nós estamos obedecendo a Deus e estamos tomando posse dessa promessa e de todas as promessas que estão na Bíblia para nós, para mim e para você. Então quero orar junto agora com você e depois você vai ter um tempo para fazer isso. Pai, muito obrigado por esse momento onde nós temos a oportunidade de demonstrarmos, acima de tudo, o quanto nós te amamos, o quanto nós somos gratos ao Senhor e queremos obedecer ao Senhor, queremos entregar os nossos dízimos com fidelidade e queremos devolver também, entregar também ofertas generosas. Que o Senhor receba esses recursos, que o Senhor multiplique esses recursos e desde já nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem providenciado, provido nas nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você vai ter um tempo para fazer isso, usando o nosso QR Code, ou nos próximos dias, fazendo uma transferência bancária. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais a sua vida. Eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar que no próximo domingo teremos o nosso culto presencial, nosso culto online e teremos a nossa festa Caltrim Drive-Thru. Então contamos com você, vamos semear. Deus te abençoe. Paz. Boa noite, queridos. A paz do Senhor para você. Seja muito bem-vindo aí ao nosso culto da vitória. E aproveita que nós estamos iniciando agora e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, tá bom? Marque o seu joinha, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo
com os seus amigos, com os seus parentes, com todas as pessoas nas suas redes sociais, tá legal? Essa noite, querido, eu quero convidar você para compartilharmos durante alguns instantes sobre 2 momentos da vida de Jesus. Um momento, nós vamos ver Jesus dormindo. Você sabia que Jesus dorme? Jesus dormia também. E o outro momento, você vai ver Jesus orando. Para isso, eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia e abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao verso 46. Jesus lá no Getsêmani. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sente-se aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. O outro texto que eu quero convidar você para ler é lá em Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados. Perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento do mar lhe obedece? Amém? Diga amém aí na sua casa. Aprendendo a descansar em Jesus. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te somos gratos por esse momento de culto nesta sexta-feira, Pai. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, através dessa mensagem, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aprendendo a descansar em Jesus. Como está a sua vida? Você está descansado, está preocupado, está muito ocupado?
Você tem aprendido a descansar no Senhor Jesus? E eu quero nessa noite compartilhar com você 2 pontos sobre esse tema, aprendendo a descansar em Jesus. Primeiro, não podemos dormir no momento que somos convocados para vigília. O primeiro texto que nós lemos, queridos, era um momento muito difícil para a vida de Jesus. Jesus já sabia que ele estava a caminho do Calvário, sabia que ele seria traído por Judas, e ele juntou todos os seus discípulos ali no Getsêmani e convidou eles para estarem orando, para estarem vigiando, para estarem ligados com Deus, para que Deus pudesse confortar o seu coração, o coração de Cristo, e também preparar todos os discípulos para aquele momento único na vida da humanidade. E Jesus convidou eles, olha, vamos comigo, fiquem aqui, falou para Pedro e mais um outro discípulo, e os outros que estavam em volta, olha, vocês fiquem aqui orando, vigiando, porque eu vou ali no monte orar e já volto. Não podemos dormir no momento que somos convocados para a vigília. Jesus tinha convocado todos os discípulos, assim como ele convoca a mim e a você. Esse primeiro texto mostra Jesus convocando os discípulos para estarem com ele orando durante toda a noite, antes dele ser preso no jardim do Getsêmani. E durante 3 vezes, irmãos, durante 3 vezes ele retornou e encontrou os discípulos dormindo. Você pode ver lá no verso 40, no verso 41, no verso 43 e no verso 45. É interessante, queridos, que Jesus tinha, assim, uma forma de ensinar e de mostrar as coisas para os homens e para os discípulos, tanto que quando ele chega para Pedro e diz, olha Pedro, você vai me trair depois que o galo cantar 3 vezes, né? E isso se tornou uma rotina na humanidade, né? As nossas mães, ou as mães chegam para os filhos, ou os pais, e falam, olha, eu vou falar 3 vezes com você, né? Não é assim que você faz? Você chega lá e fala, Joãozinho, eu vou contar até 3, né? Não é assim que você faz? Jesus também fazia isso com os discípulos, tanto que ele voltou 3 vezes para acordá-los. No verso 40, como é que está lá? Depois que Jesus foi orar, ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Eles não oraram dias, irmãos. Eles foram convidados para orar algumas horas. E Jesus volta e olha e está lá todo mundo, né? Aquela ronqueira danada. Eles não estavam preocupados, eles estavam dormindo. E como é fácil dormir na igreja? Vocês já notaram isso? Às vezes a gente está em casa agitado, tem gente que toma remédio até para dormir. Agora chega na igreja, senta para ouvir a mensagem, quando vê está lá, ó, batendo cabeça, né? Mas é impressionante, os próprios discípulos não conseguem vigiar nem por 1 hora. Depois Jesus deixa eles ali de novo e fala, olha, vou te dar a 2ª chance. Parece até a nossa mãe, né? Vou te dar a 2ª chance. Quando voltou de novo, encontrou eles dormindo. Então Jesus não falou mais nada, deixou eles e voltou a orar. E quando voltou pela 3ª vez, olhou e viu, olha, eles ainda dormem e descansam. Queridos, há momentos na vida em que nós não podemos descansar. Há momentos da vida que nós precisamos estar alertas, acordados, vigiando, porque o diabo está ao nosso derredor, né, bramando, rosnando, querendo nos engolir. O diabo não brinca em serviço. E Jesus fala, olha, não durmam, fiquem acordados,
Hoje muitos estão dormindo espiritualmente. Estão dormindo na internet, estão dormindo na fofoca, estão dormindo na displicência ao ler a palavra de Deus, não leem a Bíblia, não oram, não buscam ao Senhor, estão dormindo espiritualmente. Mas quando as coisas apertam, correm para pedir a Deus, para pedir ao Senhor Jesus. Nós precisamos estar atentos nos momentos certos. E você sabia, queridos, que a Bíblia fala muito sobre isso, né? Dormir, né? Nós vemos esse texto onde Jesus tinha chamado os discípulos para orar e eles dormiram num momento tão crucial. Imagina você aí na sua casa. Jesus estava prestes a ser o quê? Crucificado. E ele convida os seus amigos para estarem intercedendo, orando com ele. E o que eles fazem? Dormem. É como, né? Muitos casais falam isso, né? Para conversar com o marido, às vezes, olha, o marido está lá dormindo, né? E quando acorda, ela fala assim, né? E a Bíblia fala que existia um homem que estava ouvindo, né? Um jovem estava ouvindo Paulo pregar e ele dormiu. E sabe o que aconteceu com ele, irmão? É verdade. Lá em Atos, capítulo 20, do verso 9 ao verso 10, olha só o que diz a palavra. Um jovem chamado Eutico, lá da cidade de Troade, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, irmão. Ele estava dormindo na hora do culto. Tu já pensou, irmão? Você sentado aí na sua casa assistindo o nosso culto da vitória e dormir e cair do sofá? Vai ser difícil, né, irmão? E esse jovem, aconteceu isso com ele. Ele estava lá naquele local, ouvindo Paulo falar, e ele dormiu, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. E será que ele morreu? O que vocês acham? E quando o levantaram, ele estava morto, irmão, porque ele dormiu. Mas, para a graça de Deus, para a glória do nome de Jesus, o pregador daquela noite não era o irmão Alexandre, era o Paulo, o apóstolo Paulo. E naquele mesmo instante, o apóstolo Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele vive. Glória a Deus, irmão. Aquele jovem estava vivo, dormindo, mas estava vivo. Ele foi salvo. Paulo orou por ele e ele foi curado em nome de Jesus. Mas, infelizmente, muitas pessoas que estão dormindo espiritualmente não têm essa mesma chance deste homem lá da cidade de Troade, o Eutico, o nome dele, e morrem espiritualmente, na mentira. Eu conheci uma menina há muito tempo atrás, que ela mentiu para os seus pais que estava na escola, e não estava na escola. Ela estava dormindo, ela estava fora da escola, ela tinha ido com o namorado dela para uma outra cidade, e naquele caminho que ela foi, aconteceu um acidente, e ela veio a falecer. Há pessoas que estão dormindo na mentira, dormindo no egoísmo, dormindo, quando o momento é de estar acordado, quando o momento é de estar com os olhos abertos em direção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se adormecermos espiritualmente, teremos quedas irreparáveis em nossas vidas. Muitos só acordam quando já estão no chão e perderam tudo.
E como diz a oração do Pai Nosso? Você conhece a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, ela fala o seguinte: venha a nós o teu reino. Mas muitas das vezes, nós só lembramos isso quando caímos. Venha a nós o teu reino só quando estamos com enfermidade. Venha a nós o teu reino só quando estamos com falta de emprego, falta de dinheiro, quando estamos brigados dentro do nosso lar com os nossos filhos. Sabe por quê, irmão? Porque muitos não querem falar o final dessa frase, que é: venha a nós o teu reino, mas seja feita a sua vontade. Seja feita a vontade de Deus na minha e na sua vida. Muitos querem o reino, mas não querem o senhorio do Senhor Jesus na sua vida, no seu coração e na sua mente. Querem viver por conta própria. Querem continuar dormindo. Querem continuar achando que a vida é um sonho. Mas eu quero te dizer nessa noite que quando você morrer, você terá um encontro com o Senhor Jesus. Eu quero te convocar nessa noite, eu quero te desafiar nessa noite a tomar uma posição ao lado do Senhor Jesus Cristo. Parar de dormir espiritualmente e falar: Senhor, seja feita a sua vontade em minha vida. Repita comigo: Senhor, venha a nós o teu reino, mas seja feita a sua vontade em minha vida. Amém? Faça isso, irmão, nessa noite. Aprendendo a descansar em Jesus. E nós vamos para o segundo ponto. Aprendendo a descansar em Jesus. Não podemos ficar desesperados quando o momento é para descansar no Senhor. Se você já entendeu o primeiro ponto, que você não pode ficar dormindo espiritualmente, você agora vai entender o segundo ponto. Não podemos ficar desesperados quando o momento é para descansar no Senhor Jesus. O segundo texto, lá de Marcos, capítulo 4, de 35 a 41, acontece num momento muito interessante. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa e imaginar. Imagine que você é um dos discípulos de Jesus e você está ali naquele barco. E Jesus entrou naquele barco depois dele pregar diversas parábolas, depois que a multidão apertou ele, correu atrás dele, porque aonde Jesus estava a multidão atrás dele. E Jesus estava muito cansado, Jesus estava exausto, e ele precisava descansar. E junto com os seus discípulos, ele pegou aquele barco e começou a andar no mar da Galileia. A história nos diz, queridos, que o mar da Galileia é cercado por diversas montanhas. E no decorrer do dia, o calor, o abafamento, causavam um efeito que era comum no mar da Galileia. O vapor subia e as nuvens se precipitavam e caía grande chuva naquele local. Quase sempre isso acontecia. Então os discípulos de Jesus, como pescadores, já sabiam que isso acontecia naquele local. Mas eu quero continuar com você que está com seus olhos fechados. E imagine que você está no barco, Jesus entrou cansado, pegou aquele travesseiro bem gostoso, né? Quando a gente chega em casa, pega aquele travesseiro e deita para dormir, irmão. Olha, é sensacional, não é? E Jesus fez isso. Deitou ali no barco, no travesseiro, e começou a dormir. E os discípulos saíram com aquele barco, e atrás deles outros barcos foram, e fomos todo mundo junto, e eu acredito que os discípulos conversando um com o outro sobre as parábolas, sobre os ensinamentos que Jesus tinha
compartilhado com aquela multidão, mas, de repente, alguma coisa acontece. O tempo fecha. O vento começa a bater naquele barquinho, para lá e para cá. E, de repente, começa a chover. E chover muito, muito forte. E imagina você ali naquele barco, e o barco batendo para lá, batendo para cá. E Jesus dormia, descansando naquele travesseiro gostoso que ele tinha, né? Porque Jesus sabia que logo depois que ele atravessasse o mar da Galileia, sabe quem Jesus ia encontrar? O endemoniado de Gadareno. E Jesus sabia que ia ter muito trabalho daqui a pouco, e ele resolveu a descansar. E o barco batendo para lá e para cá, a água começou a entrar, os discípulos começaram a ficar desesperados. E às vezes nós nos desesperamos mesmo, né, irmão? Quem não fica desesperado? Quem não fica desesperado com um resultado de um médico com um câncer ou com um problema no coração? Quem não fica desesperado? Mas eu quero lhe dizer que Jesus está no barco da sua vida. Repita comigo: o Senhor Jesus está no barco da minha vida. Fale isso para a sua doença, fale isso para o resultado que você recebeu de câncer. Olha, o Senhor Jesus está no barco da minha vida. Amém? Fale isso, irmão. E lá estavam eles, né? E de repente o desespero ficou tão grande entre os discípulos que eles resolveram acordar Jesus. Ah, meu irmão, resolveu chamar o Senhor Jesus. E eu acredito que o primeiro discípulo a chamar o Senhor Jesus deve ter sido o apóstolo João, né? Que é conhecido como o apóstolo do amor. Né? Os discípulos devem ter falado: olha, chama ele lá, nós vamos morrer. Ah, eu não vou incomodar o mestre. Nós somos pescadores. Nós estamos com medo do mar. Ele que não é pescador está dormindo. Daí, vai lá, João, você que, né, que é o discípulo amado. E João deve ter chegado lá no Senhor Jesus e falado: Jesus, acho que nós vamos afundar. E Jesus deve ter dado aquela aberturinha de olho, igual a gente faz, né? Quando a gente tem que levantar de manhã, só mais um minuto, né? Você lembrou isso aí quando sua mãe te chama, quando sua esposa te chama, ou quando seu marido te chama? Ó, tá na hora, 6 horas da manhã. Aí você fala assim: só mais um minutinho. Jesus deve ter feito isso também. Olhou para João e falou: João, calma aí, João, deixa eu descansar mais um pouquinho. Irmão, e eu acredito que João voltou e falou: olha, ele mandou esperar um pouquinho que ele está dormindo. E o negócio começou a ficar pior. E aí Pedro, né, como sempre, ele que andou sobre o mar com o Senhor Jesus, saiu correndo e falou: Jesus, nós vamos morrer, você não se importa com isso? E Jesus parou e olhou para eles. E Jesus falou o seguinte no verso 38 de Mateus. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. O termo grego para essas palavras que Jesus disse não é acalma-se, não é aquieta-se, igual a gente tem aqui no português. Literalmente falando, né, através do evangelho no grego, Jesus chegou para o mar, ele levantou assim, tão zangado com a falta de fé dos discípulos, que ele chegou para o mar e falou: calem a boca, parem de fazer isso. Foi assim que Jesus falou para o mar e para o vento.
E naquele mesmo instante, o vento se calou, o mar parou de bater. E Jesus olha para os discípulos e fala: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E essa noite, Jesus está falando para mim e para você: você ainda não tem fé? O que há contigo? Por onde você anda? O que você anda fazendo? Você não tem fé? Você não confia em mim? É isso que o Senhor Jesus está falando. É isso que o Senhor Jesus está querendo explicar. Há momentos que temos que vigiar, temos que orar, temos que jejuar, mas há momentos que temos que descansar no Senhor Jesus. Descansar. Ah, mas Alexandre, e os problemas? Meu irmão, problema tem, dificuldade tem. Só tem duas escolhas: ou você enfrenta, entrega na mão do Senhor Jesus, ou o problema e a dificuldade vai passar por cima de você. São as duas escolhas que você tem. Você não tem uma terceira escolha: vou dar um jeitinho. Não há jeitinho. Jesus fala: vocês não têm fé, o que há com vocês? Jesus tinha que descansar para mostrar a humanidade dele, porque ele estava cansado. Jesus era igual a mim e a você quando ele estava aqui na terra. Ele ficava cansado, ele sentia fome, mas uma coisa ele não deixava de ter: fé em Deus, confiança em Deus. E isso os discípulos dele não tiveram. E isso muitas pessoas estão deixando de ter fé em Deus. Acreditam em água ungida, acreditam em pulseirinha ungida, acreditam em corrente dos 7 dias, mas não acreditam na palavra de Deus. Por isso ficam aí, de porta em porta, batendo, culto da libertação lá, culto da corrente ali, culto de não sei o que lá do outro lado com a irmã não sei o que, procuram em centros espíritas, procuram em tanta coisa, até no horóscopo. Há cristão vendo horóscopo. Isso é inadmissível. Vocês não têm fé? É isso que a palavra de Deus está falando para você nessa noite, meu querido. Jesus é acordado pelos discípulos desesperados com a situação da tempestade. O mar da Galileia era cercado por montanhas, por toda parte, e era comum acontecer tempestades no final do dia. Cristo os repreendeu, no verso 40. Por que Cristo repreendeu os discípulos? Cristo os repreendeu por causa do seu medo covarde. Eles foram covardes. E transformou a ocasião em um estímulo para a fé deles. Sugeriu que se a confiança deles estivesse firmada em Deus, mesmo que ele estivesse dormindo, não teriam motivo para temer. E trazendo para os dias de hoje, querido, mesmo que você pegue o telefone agora desesperado e ligue para o seu pastor, para o pastor Marcos, ou para a pastora Rosana, ou para o pastor Lúcia, Heloísa, ou a pastora Raquel, e não consiga falar com ninguém. Ligue para o seu discipulador, para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, e não consiga falar com ninguém. Eu quero lhe dizer que tem uma pessoa, que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, está 100% online, de braços abertos, querendo ouvir você, querendo tratar você, querendo guardar você nos seus braços. Aleluia! Deus é demais. Ele está sempre conosco todos os dias. Jesus estava dormindo no travesseiro da fé, da paz, da confiança e da dependência total de Deus. Eu vou repetir para você anotar e guardar. Jesus
dormia no travesseiro. Aquele travesseiro que Jesus estava deitado ali, querido, era o travesseiro da fé, o travesseiro da paz, o travesseiro da confiança, o travesseiro da dependência total de Deus. Eu vou falar para você, para que nessa noite, né, como é que fala? Você encha, né, o seu travesseiro com fé, paz, confiança e dependência total de Deus. Amém? Faça isso. E para terminar, eu quero ler com vocês 3 versos do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 16, do verso 1 ao verso 3. Agora no mês de agosto, eu e a Letícia estamos lendo o livro de Provérbios. Estamos lá pelo capítulo 16. Irmão, que maravilha de livro. Se você está precisando de ajuda, de autoajuda, leia o livro de Provérbios. Ele vai te ensinar muita coisa. Mas vamos lá. Provérbios 16, de 1 a 3, diz o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Consagre ao Senhor tudo que você faz. Irmão, até comprar o sapato, consagre ao Senhor. Ir ao dentista, consagre ao Senhor. Dirigir, consagre ao Senhor. Aonde você estiver, consagre aquele local ao Senhor. Amém? É isso que eu tenho para falar para você nessa noite. Eu quero convidar você agora, aí na sua casa, no seu carro, aonde você estiver nos acompanhando, através do Facebook, através do YouTube, do canal da nossa igreja, eu quero chamar você para, primeiro, aprender a descansar em Jesus. Segundo, não podemos dormir no momento que somos convocados para a vigília. E em terceiro, não podemos ficar desesperados quando o momento é para descansar no Senhor Jesus. Amém? Abaixa suas cabeças, feche os seus olhos e vamos orar nesse instante. Pai amado, Pai querido, nós te somos gratos, porque a Tua palavra está sendo pregada e muitas vidas serão alcançadas através dos nossos canais, Senhor Deus, através das nossas redes sociais. Deus, eu sei que muitas pessoas estão desesperadas nessa noite, muitas pessoas estão cheias de problemas, cheias de dificuldades, outros ainda não acreditam nem no Teu Filho Jesus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero declarar a sua vitória. Eu quero declarar a sua vitória em nome de Jesus, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, no seu lar, no seu trabalho, por onde você estiver, o nosso Deus estará com você, caminhando, te ajudando, te direcionando. Em nome de Jesus, nessa noite, ao dormir, você possa preparar aquele travesseiro gostoso de fé, de paz, de confiança e de dependência total de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Amém. Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Se você quer aceitar Jesus, coloque aí a mensagem no nosso chat e alguém vai entrar em contato com você. Entre em contato conosco através do Zap, através do Facebook. Esteja conosco. Próximo domingo, às 10 horas, o nosso culto online da Paz Church São Gonçalo. Que Deus abençoe o seu final de semana. Muito obrigado pela sua
participação conosco. Até mais. Deus te abençoe.